desde logo em nome do departamento, em nome pessoal, em nome da universidade, também ao João e ao Miguel Fiel também que nos visita, aos alunos do ISCTE, que não consigo identificar todos os demais, não consigo identificar quem são. Esta é a segunda sessão deste ciclo de conferências que damos o nome do Espelho Meus, são arquitetos a falar sobre arquitetos, especialmente arquitetos do século XX. Hoje temos o Paulo Pimenta Pinto que nos vai falar do arquiteto Cassiano Branco, que é talvez o mais exuberante arquiteto da primeira metade do século XX e que é um estará a par do arquiteto Pardal Monteiro, que para a semana será o objeto, ou seja, será o sujeito da próxima apresentação, mas também Telmo, Silva, Jorge Segurado, que nós gostaríamos de focar no próximo ciclo, que é um arquiteto pouco falado nas realidades das atividades. E para falar do Cassiano, como eu disse, está o Paulo Pimenta Pinto, que é doutorado na Universidade da Catalunha, é sou catedrático de História, onde é diretor de curso. Ele tem uma academia especialmente conhecido, que significa produção de projetos. Obteve o prémio INH 2002, o prémio 2012, a menção rosa do prémio Vitória Pereira 2016. Nós coincidimos várias vezes também com o João e com o Pedro em concursos onde nos apresentamos cada um variante com propostas na busca de trabalho, de oportunidades. E o Paulo, da sua atividade paralela que desenvolve de investigação, fez um doutorado de estudo sobre a obra do arquiteto Cassiano Branco. Eu trago aqui o que eu julgava ser a segunda, mas afinal é a terceira edição do livro. Eu julguei que era a segunda edição, que foi iniciada em 2015, julgo eu. Sim, essa foi a segunda. Essa foi a segunda, pronto. Então, para mim a primeira não foi a segunda. Pronto, e esta terceira isto é aumentada. Eu não tenho certeza de que ela exista na biblioteca. Em todo o caso, no fim desta conferência vou lá acima notificar isso e sugerir a compra. Não me vou adiantar o tema da cena, provavelmente estarei na próxima hora. Paulo, muito obrigado. Sim, muito obrigado. Uma vez mais a tua vinda aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, antes de mais queria agradecer o convite tão simpático de Pedro Gameiro, de poder estar aqui em Évora, sobretudo por várias razões. Uma delas é por quem dirige o convite. De facto, o Pedro Gameiro é um professor arquiteto com quem tenho imensa estima, como ele referiu, vamos encontrando muitas vezes nos concursos, nas obras e, portanto, normalmente muitos concursos quase sempre ganham. Portanto, mas enfim, com grande admiração pelo trabalho, enfim, está aqui também com o Pedro Oliveira, com quem também tenho uma grande estima. E também com o João Trindade, que pela primeira vez me trouxe aqui esta fantástica escola por si projetada. E portanto, e dizer que vocês têm, os alunos do Futuro de Évora, um enorme privilégio de estudarem aqui neste incrível projeto. E isso são sempre memórias que ficam para a vida. São, aliás, memórias para iniciar a conferência que se relacionam com o tema da própria conferência, este tema Espelho Meu, não é? Portanto, eu acho que o nome Espelho Meu que é dado a este ciclo de conferências, acho um nome extraordinário, faz-nos lembrar um pouco a obra do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, a ideia do espelho. Portanto, para mim, quando refleti sobre o título, que é sempre a primeira coisa que nós temos que refletir quando vamos fazer uma conferência, é pensar no título quando nos convidam, porque é refletir sobre o título Espelho Meu e, portanto, veio logo assim, uma série de questões relativamente ao modo como esta personagem, Cassiano Branco, foi entrando de uma maneira muito intensa no meu percurso.
e que, às tantas, é uma figura que me persegue, enfim, pelas ruas de Lisboa, particularmente. Aqui, provavelmente, alguns dos alunos que estão aqui presentes não têm tanto contacto com o Cassiano, mas, para quem estuda em Lisboa, a sua obra é muito vasta e está-nos sempre a aparecer, quase que espelha os nossos movimentos, está sempre a dialogar connosco em Lisboa, em vários momentos, em várias épocas e com várias configurações. Isto é um pouco aquilo que vos vou mostrar hoje. Depois há um facto muito divertido da relação com o Cassiano, tem uma certa graça, enfim, são as vicissitudes da vida, os cruzamentos desta relação espelhada. O Cassiano, portanto, nasceu em 1897, morreu em 24 de abril de 1970. Este não quando, ele morreu no dia 24 de abril de 1970 e no dia 25 de abril de 1970 nasci eu próprio. Digamos, uma relação estranha de coincidências que me diverte imenso no caso do Cassiano. Portanto, é uma personagem muito particular, que tem sido muito estudada, que faz parte assim, do imaginário dos arquitetos portugueses do século XX. Ele é considerado um pioneiro, um arquiteto pioneiro da modernidade, juntamente com outras figuras, como foram aqui já referidas, como o Pardal Monteiro, com o Tinelli Telmo, com o Cristina da Silva. São tudo personagens que entram em cena logo nas primeiras décadas do século XX. O Cassiano termina a sua formação em 1926 e entra, digamos, em cena nessa altura e, portanto, em 1926 dá-se justamente o golpe de 28 de maio de 1926, que é o golpe revolucionário que vai depois conduzir ao Estado Novo, à entrada em cena do Oliveira Salazar, que, enfim, fica presidente do Conselho em 1932, que é justamente também o mesmo ano em que o Cassiano obtém o diploma depois de ter feito o tirocínio, e, portanto, vai, de certo modo, ele e a sua geração vão acompanhar estes primeiros momentos do processo da ditadura do Estado Novo. E, portanto, este é um momento particularmente interessante e portanto, trágico da história portuguesa. E o Cassiano é uma figura exatamente igual a este processo. É uma figura interessante e, ao mesmo tempo, trágica deste mesmo tempo. Portanto, ele viveu 72 anos, portanto, só para terem uma ideia, uma personagem que vive 7 décadas, e, portanto, foi passando por muitas flutuações do próprio regime, mas praticamente a sua vida está circunscrita às grandes cadências de pensamento que estão subjacentes àquele tempo. Depois, há um facto muito interessante, é que quando se dá o 25 de Abril, portanto, em 1974, entra em cena uma nova geração de arquitetos que vai, de certa maneira, sobrepor-se, digamos, a este lado mais obscuro, digamos, que estavam vetados um conjunto de arquitetos que trabalharam no período do Estado Novo. Portanto, esses arquitetos são amplamente criticados pela nova geração de arquitetos que entra em cena, enfim, porque utilizam, digamos, processos historicistas, porque tentam reinventar uma cultura identitária na arquitetura portuguesa que tem pouco fundamento, e, portanto, estão cansados de terem, digamos, os seus projetos, em muitos casos, cerceados. E, sobretudo, porque, para além dessas dimensões identitárias que estavam muito relacionadas com o período Estado-novista, colocam-se, depois da Revolução, questões absolutamente essenciais, como sendo dar resposta à habitação, à educação, etc. Todos os ditames próprios do processo revolucionário. E, portanto, esta geração de arquitetos, portanto, onde estão figuras ímpares, como o Nuno Portas, o Estes Ferreira, o Gonçalo Birne e, particularmente, o Álvaro Siza, 2 anos depois da Revolução, são como que apresentados internacionalmente
neste número da revista Arquitetura do João Rico, que é um número absolutamente capital das fotografias recentes da arquitetura portuguesa, onde fazem como uma espécie de debut perante, digamos, o campo internacional da sua presença. E, portanto, isto é um processo de viragem em que, digamos, de certo modo, se mata um passado e se assume um futuro que tem que ter determinadas características que têm que ser concentradas com o processo revolucionário em curso. Portanto, em 1976, o que é que se vai celebrar na arquitetura do João Ruiz deste ano? Vai-se celebrar o projeto SAL, vai celebrar-se toda a reflexão sobre a história da arquitetura portuguesa. Hoje vimos com os alunos a influência da arquitetura chã, do pensamento maneirista, do modo como o trabalho do Kugler influenciou também esta geração, uma série de novos pressupostos. E este não quando tudo isto, que é feito uma espécie de tábua rasa desse passado e se olha para o futuro, é resgatada a figura do Cassiano. A figura do Cassiano, neste número, inusitadamente, de certa maneira, é a única figura do tempo do ancião regime que é resgatada por esta nova geração. E é então apresentado num artigo de Fernando Gomes da Silva, portanto, curiosamente falecido há pouco tempo, que era pai do nosso querido amigo Nuno Távora, e que faz, juntamente com Estes Ferreira, inicia uma pesquisa sobre o trabalho do Cassiano, são muito interessados no trabalho do Cassiano, e vai fazer aqui um artigo, um artigo chamado A Exceção e a Regra, e portanto o Cassiano é apresentado como a exceção à regra desse tempo antigo. E, portanto, o Cassiano entra juntamente com o imaginário da nova geração de arquitetos como uma figura vitoriosa que ultrapassa, digamos, o tempo antigo. E, portanto, isso acontece porque há, no percurso do Cassiano, uma relação que ele próprio constrói entre o seu posicionamento de arquiteto e o seu posicionamento político. Ele é apoiante do general Humberto Delgado nas eleições de 1957, é também apoiante do Norton de Matos em 48, é uma figura que vai se assumir sempre à esquerda e sempre crítica, ácida, irónica em relação ao regime, e de certo modo para esta geração isso era uma questão importante de resgatá-lo, por ele ser naturalmente uma espécie de mártir desse mesmo regime. E, portanto, o modo como a historiografia o vai resgatar vai também heroicizá-lo e vai fazer com que muitas da sua obra como arquiteto seja mitificada. Por exemplo, aquilo que nós vamos ver hoje aqui na apresentação é que vamos ver um Cassiano durante a década de 30 a produzir uma arquitetura moderna, de expressão déco, mas muito experimentalista, e depois vamos ver um Cassiano a partir da década de 40 a enfrentar, digamos, um projeto mais historicista, mais comprometido com, digamos, certas visões mais historicistas da própria arquitetura. E há toda uma mitologia que parece querer dizer-nos que esse outro lado do Cassiano acontecia por imposição do regime, ou porque o Cassiano não tinha acesso às obras públicas que eram distribuídas pelos outros arquitetos, e, portanto, isso permitiu criar assim uma certa mitologia à volta do Cassiano, que em muitos casos nos deixou, ao longo deste tempo em que temos andado a pesquisar o Cassiano, chegar verdadeiramente perto da personagem para o conseguir descodificar. Portanto, esta é, digamos, a geração de arquitetos de que estamos a falar. Portanto, aqui estão um almoço de homenagem ao arquiteto Marcos da Silva, que é este arquiteto que está aqui no meio, que é o digamos, o expoente da Escola do Porto, portanto, um dos arquitetos precursores da Escola do Porto, portanto, ainda antes da entrada do Carlos Ramos em cena como diretor da Escola do Porto, que também se encontra aqui, o Carlos Ramos, aqui o Pardal Monteiro, aqui destacadamente o Cristina da Silva, e o Cassiano é o primeiro ali de cima, o Careca, que enfim, está aqui neste almoço, juntamente com outras figuras, que são, portanto, aqui o pintor Abelmã, está ali aqui o Amado Negreiros, etc. Portanto, ou seja, um almoço que junta grande parte das figuras-chave desta cultura no campo arquitetónico e das artes, e que estão aqui representadas em 1935.
Portanto, mas, enfim, falando só aqui um pouco desta geração, muito brevemente, convinha dizer que o Cassiano, portanto, em relação a esta geração, tem um percurso um pouco mais específico, porque ele entra para a Escola de Belas Artes em 1912, com 15 anos, não é? Portanto, na altura, as pessoas entravam para a Escola de Belas Artes e iam fazendo aquilo que hoje em dia só acontece no campo da música, que é uma espécie de ensino integrado e que estudam, fazem um curso preparatório de arquitetura e depois é que entra um curso especial de arquitetura, que é o equivalente à nossa universidade atualmente, e fazem na sequência. O Cassiano faz, portanto, o curso preparatório, depois sai e tem um conjunto de empregos e depois volta à universidade em 1921 e é aí que depois termina até 26 a sua formação. E nesse tempo, quando ele está a entrar em 21, toda esta geração está praticamente a sair e entram ao mesmo tempo para a escola, mas saem, portanto, primeiro, dado esse interregno da sua formação, portanto, começam a apanhar logo as obras que estão ali a nascer naquele tempo e, portanto, dão um avanço, por um lado, e por outro lado, quando nós vamos investigar todas estas personagens, percebemos que são todas personagens que vêm de um meio social, digamos, superior em relação ao Cassiano. O Cassiano nasce na Rua do Telhal, que é uma rua que fica muito próxima da Avenida da Liberdade, portanto fica paralela à Avenida da Liberdade, junto à Rua das Pretas, portanto é ali uma transversal da Avenida da Liberdade e, portanto, como ele nasce em 1897, a Avenida da Liberdade começa a ser aberta em 1889, por aí. Portanto, ele começa a acompanhar todo o processo de relação entre, digamos, a Lisboa, as goelas, esta Lisboa apertada, etc., na conjugação com esta Lisboa nova que vai nascer com o plano das avenidas e que ele vai acompanhar paulatinamente enquanto jovem morador naquelas redondezas. Vai-se a perceber daquilo que o Carlos da Maia falava, por exemplo, nos Maias, numa sociedade nova que se passeia por ali, que já ninguém conhece, etc. O Cassiano vai testemunhar este aparecimento da cidade nova. E, portanto, é também nesta cidade nova, na Avenida da Liberdade, que vão acontecer as suas primeiras obras enquanto jovem arquiteto. Esta fotografia é particularmente interessante porque é uma fotografia de um fotógrafo do Porto que se chama Domingos Alvão, que é uma fotografia de 39, que nos mostra aqui um balcão, uma varanda do Hotel Vitória, debruçado sobre a Avenida da Liberdade, ainda muito intacto, não é? Portanto, onde é possível vermos os passeios, etc., ainda artísticos do alto, portanto, esta vegetação exótica ainda muito pouco construída, e, portanto, temos esta figura quase como se fosse quase uma cápsula, um OVNI que observa esta avenida por cima. A avenida é essa que vai ser, de certo modo, o primeiro palco da atuação do próprio Cassiano e, de certa maneira, o plano das avenidas vai ser, digamos, o suporte de crescimento da cidade depois da entrada do Estado Novo em função e, portanto, onde se dá uma certa confiança de uma burguesia endinheirada que vai começar a investir no imobiliário em Lisboa e que vai justamente, os seus edifícios vão ocupar justamente os lotes vagos deste plano das avenidas que tinha sido lançado por Ressano Garcia ainda no final do século XIX. Portanto, o Cassiano vai produzir aqui obras singulares, como por exemplo o famoso Hotel Vitória, que atualmente é a sede do Partido Comunista, que é um projeto que é iniciado em 1936, inicialmente para ser um edifício habitacional e depois é convertido num edifício, numa unidade hoteleira, não é? Portanto, este edifício, que é uma das joias do trabalho do Cassiano dos anos 30, para além de ser um edifício, digamos, incrível, muito dissonante, envolvente, que mesmo à época acontecia na Avenida da Liberdade, tem aqui particularidades interessantes que vale a pena tentar explicar para se perceber o enquadramento desta experimentação do Cassiano na década de 30. Este edifício é uma espécie de condensador na arquitetura de uma
de uma panóplia muito grande de pesquisas que as vanguardas artísticas dos primeiros anos do século XX exploravam não só no campo da arquitetura, mas também no campo da arquitetura. Por exemplo, uma das coisas muito interessantes é, portanto, estas varandas circulares que nos recordam, digamos, aquele vocabulário dos círculos órficos que eram muito utilizados pelo casal Delaunay ou pelo Amadeu de Sousa Cardoso nos seus quadros, e, portanto, há um vocabulário de círculos que se sobrepõem, que não são mais do que uma pesquisa do impacto do solo em relação aos objetos, que fazem parte dessa reflexão artística, e que, portanto, não são mais do que sóis sobrepostos uns sobre os outros, cujo brilho é intensificado por aplicações em aço inox que vão ainda reforçar mais este lado vibrante desta arquitetura de sólidos expostos à luz. E depois o lado do embasamento, que é feito com mármores raiados, ruivinha, mas flamejantes, quase como se estivéssemos a utilizar uma espécie de linguagem futurista, não é? E depois este edifício, que é uma novidade também por ser assimétrico, não é? Portanto, que hoje em dia parece ser uma coisa mais ou menos banal, mas para a época isto é um passo gigante em pensar um edifício com uma composição assimétrica, com balcões que se soltam da fachada principal e que ainda para mais recebem, digamos, um plano contundente num dos corpos em cima, criando uma espécie de antropomorfismo, quase como se fosse uma cara que está no topo do edifício, e, portanto, ganhando também ele próprio uma certa dimensão mais super realista, não é? Portanto, o edifício acaba por ganhar quase como se fosse uma personificação que nos olha de cima na Avenida da Liberdade. Portanto, uma das coisas que temos aqui particularmente interessante também é a questão da materialidade, não é? Portanto, o uso do betão armado neste edifício é absolutamente essencial, e já numa época de princípio da década de 30, o Cassiano já demonstra uma grande capacidade de utilização deste material, que, no caso concreto deste edifício, permite, por exemplo, fazer um artifício que ele vai utilizar em vários edifícios desta época, que é separar, isto é muito importante para os alunos de arquitetura, que é separar o plano vertical onde se encontra a estrutura dos corpos balançados que vão trabalhar à frente do plano estrutural. E, portanto, isso permite, obviamente, soltar a fachada. Neste caso aqui temos as varandas, mas podíamos ter outro tipo de composição, como já veremos a seguir, e, portanto, que fica, digamos, numa espécie de liberdade compositiva que o arquiteto acaba por assumir e que, na tecnologia de paredes portantes anteriores, não era possível fazer porque não conseguíamos desenvolver corpos balançados em consonância. E, portanto, neste edifício isso é possível. Se tiverem algum dia a oportunidade de passar por aqui e verem com atenção, vale imensa pena perceber o modo requintado quando desenhou o embasamento deste edifício. Outro edifício muito singular que desenha na Avenida da Liberdade é este quiosque que entretanto já foi desmantelado e que ficava próximo do cruzamento entre a Avenida da Liberdade e como é que se chama o jardim onde está o outro clube, não é? Portanto, a Praça das Flores, não é? A Praça da Alegria, exatamente. Portanto, aí nesse cruzamento, e portanto é um quiosque de ferro, portanto, que também tem uma composição espetacular, porque é um pilar central e de repente tem na mesma, no corpo inferior, este argumento dos mármores raiados, e depois envidraçado de ferro, que vai criando também estes brilhos com as árvores, ainda para mais nos coloca um ponto de observação em cima, que é uma espécie de esplanada coberta que está em cima. A obra singular, também na Avenida da Liberdade, a obra mais singular que vai desenvolver e que está envolta em polémicas é o Cinema Éden, que é uma obra que inicia em 1930, em 1929, aliás, e que ele vai estar ligado a esta obra de 1929 a 1933, à altura em que abandona o edifício, vai desenvolver imensos estudos para, digamos, a transformação e ampliação de um edifício que já tinha as características de um cinema que aqui existia e
que ocupava as cocheiras do Palácio Foz, que está, digamos, ao lado deste edifício, que, digamos, numa inspeção em 1928 da Direção-Geral dos Espetáculos, é verificado que o edifício não cumpre as normas de escoamento em caso de incêndio. O Cassiano então entra em cena e vai começar a desenvolver várias propostas até que chega, digamos, a esta expressão que é, digamos, o último estudo que ele desenvolve, que é um estudo, enfim, com superfícies em vidro, com lanternas, com uma movida que ele imagina à volta deste edifício. E, entretanto, os estudos dele acabam por ficar por aqui, ele acaba por ser afastado, o edifício é atribuído ao Cassiano Branco, no entanto, ele vai ser assinado pelo arquiteto Carlos Florencio Dias, que é digamos, um arquiteto com quem o Cassiano já tinha trabalhado e que se vai encarregar de um projeto e que vai terminar e que vai levar o projeto à Câmara. Portanto, digamos, oficialmente, digamos assim, o Cinema Éden é uma obra do arquiteto Carlos Florencio Dias e não do Cassiano, mas que para a historiografia portuguesa e para as pessoas que acompanharam o Cassiano sempre defendem que a estrutura do edifício, o modo como foi engendrada a colocação desta sala de cinema que reabilitava a sala precedente e que dotava este edifício de uma capacidade para introduzir o cinema sonoro, que é atribuído ao Cassiano, sobretudo por este jogo magnífico de escadarias que ele monta num pé direito duplo, um espaço muito compacto, em que ele vai, para responder digamos, às exigências da Direção-Geral de Espetáculos e para controlar as multidões na entrada e saída e nos caminhos de fuga de acesso à plateia e aos dois balcões, vai introduzir um sistema de escadas logo à entrada, em que, a partir daqui, nós conseguimos mandar as pessoas, digamos, para os vários planos de observação do cinema e portanto, acabamos por conseguir separar, quer na entrada, quer na saída, enfim, todas as pessoas, todos os espectadores, não é? E, portanto, como vocês são todos muito novos, eu ainda tive a oportunidade de ver o Jurassic Park e, portanto, ou seja, é um espetáculo dentro da ida ao cinema, poder observar as multidões de pessoas a saírem do grande contentor, portanto eram 1000 e tal lugares que o cinema tinha, e portanto a preencher estas escadas quase como se fosse uma espécie de um desenho do Escher, com escadas, quase como se fosse um ambiente cinematográfico que é montado para ver cinema. E, portanto, esta sensibilidade do cinema, do tempo em que o cinema é de facto aquela atividade que junta as multidões, que deslumbra as multidões e que vai envolver também, de certa maneira, o Cassiano como homem mundano, homem da Avenida da Liberdade, homem próximo do Parque Mayer. Aliás, primeiro, o Éden pioneiro é uma propriedade de Luís Galhardo, que é o homem que inventa o Parque Mayer, e, portanto, ou seja, há toda uma rede de personagens neste campo, e há de facto o deslumbramento pelo cinema. Um dos deslumbramentos, por exemplo, que se diz à boca pequena, nunca comprovado, é uma affaire que o Cassiano tem com a maior diva do cinema da época. As coisas são sempre engraçadas de ter, quando se fala de arquitetura, não é? Portanto, estamos a falar da mulher mais deslumbrante deste período e, portanto, aclamada por todos, portanto, aquela jovem da Malveira, Beatriz Costa, que, enfim, o Estes Ferreira confirmava esta história, que terá havido efetivamente uma affaire entre o Cassiano e a Beatriz Costa, e eu, portanto, enfim, como nós, quando fazemos investigação e fazemos história, temos sempre aqui uma certa liberdade para nós próprios introduzirmos umas farpas na história, e eu, portanto, gosto imenso de imaginar esta affaire, até porque o Cassiano abandona o Éden, e eu depois estive a ver, fui ler a biografia da Beatriz Costa, e depois há uma história que o Manuel Graça Dias contava, com o Cassiano se afasta do ateliê, desaparece, e os colaboradores estavam desesperados à procura dele, e que há um dia que chega no ateliê, já depois está a estarem os colaboradores todos desesperados, onde está o mestre, e ele entra no ateliê e vira-se para os colaboradores assim: vocês jamais saberão o prazer que um homem sente quando oferece um casaco de pele a uma mulher.
Isso é forte, não é? E o Cassiano, e depois vocês vão ver a biografia da Beatriz Costa, e mais ou menos por esta altura em que ele abandona o Éden, a Beatriz Costa conta na sua biografia que estava em Paris a gravar para a Paramount e que tinha uma tertúlia onde estava a Marlene Dietrich e passavam a tarde com o Picasso, etc. E que depois elas as duas saíam para ir lavar a louça. Portanto, se me parece assim com esta descrição, e que a dada altura o Picasso terá convidado para passar lá para o ateliê. Disse, passas lá para o ateliê, passas lá tarde comigo e depois levas o quadro que tu quiseres. Não é? E elas assim, chamei todos os nomes. E na altura jamais isto podia acontecer, porque eu estava apaixonada, já nem me lembro por quem. E portanto, obviamente, metendo a farpa, nós tínhamos de pensar que Cassiano saiu, desapareceu, foi a Paris, ter com a Beatriz Costa, não é? E ofereceu o casaco de peles e por isso abandonou o Éden. Portanto, não deve ser uma história verdadeira, porque o Cassiano fez as salas de cinema as salas de espetáculos mais impressionantes de Portugal desta época, e não acabou nenhum dos projetos. Portanto, não acabou o Éden, que é um projeto seu, não acabou o Coliseu do Porto, que é a obra, enfim, suprema que desenvolve ali por volta dos anos 1940, e não acaba o Cinema Império, que também é em Lisboa, que também é a obra que ele começa e que também não acaba. Mas, portanto, enfim, motivado por toda esta movida do cinema, dos artistas, etc., o Cassiano vai desenvolver também um desenho enfim, muito curioso para o desenvolvimento da Costa da Caparica, que é este plano, que não é mais do que isto, um desenho para um plano de pormenor, uma solução urbanística para a Costa da Caparica, que não chega a ser naturalmente implantado, e, portanto, que também não existe um plano propriamente dito. Existe este desenho, onde ele tem esta visão muito hollywoodesca do que é que poderia ser Portugal nestes anos, com praias repletas de pessoas, barcos a motor, hotéis, casinos, etc. E, portanto, este é o universo, com as artistas, com as coristas, com as divas do cinema, etc., com o próprio cinema, um universo que lhe interessa imenso. E, portanto, toda esta cultura que de certo modo está a ser construída neste campo, neste período, em várias fases, portanto, não só no plano da arquitetura, mas no plano das artes e no plano do cinema, introduzem argumentos muito interessantes para nós compreendermos a arquitetura que ele vai produzir neste período. Por exemplo, nesta série de casas que estão junto ao Instituto Superior Técnico, que são, digamos, as casas na Avenida António José de Almeida, que são feitas logo no início dos anos 30, estas casas são muito interessantes porque trabalham, digamos, registros artificiosos de uma enorme subtileza. Um deles é, por exemplo, como vemos aqui, ao centro, esta espécie de sólido rodado que marca a simetria do projeto, mas depois temos estes vãos onde é retirado o punhal e, portanto, os vãos são digamos, conseguem construir o canto pela ausência de matéria, que é, digamos, um tema muito interessante, ou este edifício também próximo da rua Xavier Cordeiro, que é uma joia que ainda está bastante intacta, pelo menos da última vez que eu lá estive, que, enfim, que é uma composição de sólidos puros, um processo muito cubista que ele utiliza neste edifício, e que muitas destas soluções nós conseguimos perceber também pelas lógicas cinematográficas de filmagem. Aliás, se nós, por exemplo, lermos os registros do Hogg Mallet Stevens, que é um arquiteto que trabalhava com um realizador muito famoso, que é o Herbier, ele falava justamente desta questão, da maneira como a luz incide nos sólidos puros, na maneira como se consegue tirar partido na ação cinematográfica destes sólidos e das cadências de luz e sombra que estes sólidos podem ser sujeitos. E, portanto, nós percebemos isto nestes recortes, na maneira como entra a porta, como se desmonta o canto, como se põem coisas à frente e se põem coisas atrás, e como neste jogo subtil de artifícios se vai montando, digamos, uma espécie de mise-en-scène cinematográfica que faz o decor da cidade destes anos, na década de 30.
Por exemplo, este edifício muito interessante na Rua do Salito, próximo do Largo do Rato, é também uma coisa muito interessante, porque tem uma composição surpreendente, porque é uma composição de subtração. Nós hoje em dia falamos isto muito nas aulas de projeto. Porque é que não subtrai, porque é que não adiciona, não é? Portanto, este edifício, portanto, como veem, temos aqui o plano da rua, não é? E, portanto, o plano da rua faz o edifício, e em vez do edifício avançar para o plano da rua, o edifício vai recolher em relação ao plano marginal e vai subtrair estas partes, deixando aparente estes balcões. Ou este, na Rua Nova de São Mamede, onde aqui também podem ver, quer dizer, uma composição de sólidos, de cubos, um projeto cubista, não é? Uma vez mais o ambiente das vanguardas, e portanto uma ação muito simples, vai variando de piso para piso, e portanto sempre pelo mesmo motivo, que é a introdução de um cubo rodado que faz um balcão, e aparecem 2 cubos, aparece um cubo, aparecem 3 cubos, e depois é a própria fachada que ondulantemente responde no último piso. Portanto, enfim, é uma composição muito sofisticada num edifício muito curto, muito pequeno, não é? Um edifício muito singular na Rua Nova de São Mamede. O Coliseu do Porto, digamos, só o Coliseu do Porto podia ser uma conferência, é uma obra também envolta em controvérsias e é, digamos, o edifício que marca o final destes gloriosos anos 30, onde há toda uma pesquisa em torno destas situações mais modernizantes, mais de vanguarda, e que estão aqui também muito bem espelhadas no Coliseu do Porto, nesta fotografia do Domingos Alvão, que é portanto, o fotógrafo que falei há pouco, que tinha também fotografado o edifício da Avenida da Liberdade, do Hotel Vitória. Portanto, que representa também aqui o Coliseu do Porto, e portanto o Coliseu do Porto é uma ação em que o Cassiano se vai envolver e que vai, de certa maneira, resolver o miolo deste quarteirão com a implantação da sala circular do Coliseu no miolo deste quarteirão, e portanto aqui uma coisa muito interessante aqui na Rua Passos Manuel, que é uma rua relativamente estreita, ele vai montar uma marquise recuando o plano de entrada, criando um espaço de acolhimento para as pessoas que vão a esta sala de espetáculos e sobretudo vai se envolver muitíssimo nesta obra no período em que justamente em Portugal se está a comemorar a exposição do mundo português, e ele vai estar envolvido neste projeto e também no Portugal dos Pequenitos, e ainda vai ter um envolvimento na exposição do mundo português que não tem, digamos, sequência. Este edifício, que é um edifício que era da Companhia de Seguros Garantia, não é? Portanto, e que teve um envolvimento até de um arquiteto estrangeiro, que é o Jan Vils, que é um arquiteto, enfim, holandês, que tem um cinema até bastante parecido com este em Amsterdão, com algumas características semelhantes ao próprio edifício do Coliseu do Porto. Mas, enfim, há uma série de polémicas. O Cassiano desenvolve os estudos principais, mas o edifício acaba por ser determinado pelo arquiteto que faz o arquiteto que faz o estacionamento que está em frente, Mário Abreu, Mário Abreu, enfim. Uma imagem do interior da sala, uma vez mais este lado veloz, uma arquitetura com círculos, com esta experiência que é trazida também para o interior da sala de espetáculos, este domínio do claro escuro, porta de entrada. E, portanto, durante estes anos 40, este início dos anos 40, portanto, o Cassiano está, digamos, em crescendo a desenvolver estas obras, é convidado a fazer esta obra no Porto, que é uma obra notável, portanto, e vai desenvolvendo também os seus contactos, nomeadamente no plano político, com uma figura também singular da nossa história, digamos, mais política do século XX, que é Henrique Galvão, e o Henrique Galvão vai apresentá-lo, digamos, a Bissaia Barreto, que é o presidente da Junta das Beiras, da Junta Provincial das Beiras, a Beira Litoral, não é? Portanto, que é este Mélio Coimbra, que é um filantropo
da zona de Coimbra e que vai ser apresentado com o objetivo de fazer o Portugal dos Pequeninos, que era um projeto que o Bissai Barreto tinha em mente e gostava de fazer um recinto dedicado às crianças em Coimbra, que pudesse antecipar, ou pudesse ser inaugurado por altura da exposição do mundo português, e era como fazendo em Coimbra uma espécie de recinto da exposição do mundo português, que em paralelo aconteceria com a exposição que estava prevista de ser montada em Lisboa. E portanto, o Cassiano vai entrar em cena ainda em 1937, mas está ele a desenvolver o Portugal dos Pequeninos e é convidado pelo próprio Bissai Barreto para desenvolver o Hotel do Luso, que é um projeto que vocês vão ter a oportunidade seguramente de debater com o João Pardal Monteiro, porque o filho de Pardal Monteiro era o homem que estava encarregue das termas do Luso e tinha a expectativa de poder fazer o hotel, mas o Cassiano, já envolvido com o Bissai Barreto, que era o administrador das águas do Luso, acaba por fazer aqui um bypass e aparece ele a fazer então o hotel. E a partir deste momento em que o Cassiano começa a intensificar as relações com o Bissai Barreto, um homem, aliás, também próximo de Oliveira Salazar, começa a arquitetura do Cassiano, misturada com a pesquisa do Portugal dos Pequeninos, começa a arquitetura do Cassiano a adquirir outros contornos. E, portanto, por exemplo, quando nós observamos este edifício, que é feito entre 38 e 39, como está aí no projeto designado, nós podemos ver esta fachada, por exemplo, com determinados argumentos compositivos muito próximos do movimento moderno, mas depois acabamos por ter momentos muito historicistas que vão marcando o espaço da entrada, com este volume cilíndrico encimado, com uma espécie de colchão, e portanto com esta entrada baixa, e portanto uma espécie de edifício que está aqui a ser pensado com outros contornos que não a mesma pesquisa que vinha sendo montada nos anos anteriores dos projetos que fui mostrando. Esta é uma fotografia que eu acho muito interessante, porque mostra, digamos, um dos balcões do Hotel do Luso, e ao fundo temos o Palácio do Bussaco, que é um projeto do cenógrafo do Teatro São Carlos, que é o Giuseppe Manini, Luigi Manini, aliás, que é chamado Nau de Pedra, que é assim, um projeto mítico da densidade identitária portuguesa desta época, e que, no fundo, aquele espírito que está presente no Manini, o espírito de reforço da identidade nacional, a pressão de um pensamento que acaba por envolver todos os quadrantes da sociedade portuguesa na tentativa de encontrar uma espécie de saída para uma resposta, por um lado, moderna, mas por outro lado, que não perdesse, digamos, a identidade ou os registros identitários da expressão da arquitetura portuguesa, acabam por estar presentes aqui no Hotel do Luso e, portanto, no fundo, um pouco neste espelho que acontece também na proposta do Manini para o Hotel do Bussaco, que é feita nos primeiros anos do século XX. E, portanto, então, digamos, o Cassiano vai entrar justamente no desenvolvimento daquilo que é a sua obra mais longa, começa em 1937 e vai acabar em 1965, que é justamente o Portugal dos Pequeninos, e o seu acompanhamento deste médico filantropo Bissai Barreto, que é o homem, o ideólogo do Portugal dos Pequeninos, que o vai envolver, inclusivamente, numa pesquisa de norte a sul do país, para compreender em loco as casas, os monumentos, as várias cadências da arquitetura portuguesa, com a ambição de vir aqui a construir o Parque de Santa Clara em Coimbra, uma espécie de parque didático para as crianças compreenderem, digamos, os fatores mais identitários da arquitetura portuguesa. E, portanto, o Cassiano vai fazer, vocês estão a imaginar o que é no final dos anos 30, fazer Portugal de les a les, fazer esquiços, desenhar, inventariar a arquitetura portuguesa e ter, efetivamente, o doto médico de Coimbra com um discurso nesta direção, a influenciar o próprio Cassiano neste sentido.
E, portanto, enfim, estudos, por exemplo, do José António Bandeirinha sobre o médico de Coimbra, sobre o Bissaia Barreto, referem, inclusivamente, que o Bissaia Barreto tem plena noção de quem é o Corbusier, de quem é o Mies, de quem é o Wright, e que dialoga com o Cassiano, um pouco contrapondo essa expressão mais fria do movimento moderno, mais, digamos, mais minimalista, mais mais limpa, mais clean, mais minimalista do movimento moderno, em contraponto com a necessidade de encontrar um projeto, por um lado moderno, mas por outro lado compreendesse toda esta história da arquitetura que procurava conservar no Parque de Santa Clara. Portanto, o Cassiano vai entrar neste processo, aliás, o Portugal dos Pequeninos vai ser inaugurado ainda antes da exposição do mundo português. O túmulo do rei Dom Afonso Henriques está em Coimbra e as comemorações centenárias de 1940 começam justamente em Coimbra, digamos, onde vai o chefe de Estado, depois vai inaugurar Portugal dos Pequeninos e só depois, uns dias depois, é que inaugura a exposição em Belém. E, portanto, a primeira ação do Portugal dos Pequeninos é efetivamente esta aldeia que vai receber casas, digamos, não lhe chamaria miniatura, mas casas reduzidas, associadas às várias regiões do país, portanto, reproduzindo, em certa maneira, os desenhos que o Raulino publica no seu livro de 1933, Casas Portuguesas, não é? Portanto, e o Cassiano vai utilizar grande parte desse ideário. Por exemplo, aqui, nós temos aqui a Casa do Caramulo, e observar a Casa do Caramulo desenhada por Raulino é muito parecido. E, portanto, o Cassiano vai implantar estas casas todas à volta desta fonte e, portanto, vamos ter uma espécie de taxonomia das casas portuguesas, todas implantadas neste terreno no primeiro momento. E, portanto, estes são os desenhos de levantamento que ele faz, não é? Portanto, desenhados, portanto, aqui no Castelo de Bragança, não é? Portanto, desenhado, com apontamentos, etc. E que são tudo esquiços que ele depois vai passar para os escultores que vão, e os pedreiros que vão fazer aquelas casas. Mas atente-se, por exemplo, estas casas, isto é uma coisa muito interessante, é porque, por exemplo, este projeto de Portugal dos Pequeninos, a nível mundial, enquanto parque temático, deve ser um dos primeiros do mundo, não é? Portanto, depois segue-se, enfim, depois há um episódio muito interessante, repete aqui um bocado com estas histórias, eventualmente, é que o Salazar depois vai receber a Eva Perón, também aqui em Portugal, há de ter falado nisto, e passado o tempo, o Perón também faz uma espécie de parque de aldeia para os pequeninos na Argentina, e depois os parques vão se multiplicando, até que nos anos 50 aparece o maior dos parques temáticos, que é a Disneyland, não é? Já, digamos, 2 décadas quase depois do Portugal dos Pequeninos, deste parque temático ser lançado, o que é bastante interessante. E na Suíça temos a Suíça em miniatura, mas, enfim, por exemplo, na Suíça em miniatura o que acontece é que as casas são um bocado como as casas que vocês fazem aqui na escola. É assim, é o quê? A casa tem o tamanho da casa, não é? E vocês fazem a casa à escala, tipo à escala 20, e todos os elementos são proporcionais em relação à redução da escala. Ora, no Portugal dos Pequeninos isso não acontece. O Cassiano trabalha com 2 ou 3 escalas ao mesmo tempo, o que é bastante singular, porque estas casas são pequenas por um lado, mas as portas são grandes e permitem a entrada das crianças, e, portanto, ou seja, não há uma proporção completa e, portanto, progressiva da redução que estas casas têm. Isso é um fator interessante, não obstante, neste primeiro momento, trata-se apenas de colocar as casas, não é? Depois, num segundo momento, o Cassiano vai desenvolver o Portugal dos Pequeninos. O Portugal dos Pequeninos é também um tema imenso, são muitos anos. Há um segundo momento, que é o momento por onde nós entramos para o Portugal dos Pequeninos, que tem a secção colonial, que é, digamos, o segundo momento de desenvolvimento do parque, e o terceiro momento de desenvolvimento do parque, que é a secção metropolitana, em relação à qual eu tenho aqui um desenho, só para explicar aquilo que pretendia. O Cassiano já não vai fazer uma taxonomia dos monumentos mais importantes ou das obras mais importantes que acontecem num determinado local. O Cassiano vai fundir no mesmo edifício, digamos, a Torre de Belém, com a Janela de Tomar, com o Arco da Rua Augusta, com à frente o Teatro Nacional, ou seja, tudo isto dentro do mesmo edifício. Quase como se
ele fizesse uma espécie de inversão da taxonomia como começa a trabalhar, uma espécie de inversão taxonómica neste processo e, portanto, pelo aumento de escalas, pelo trabalho da escala, pela colagem, ele vai criar uma espécie de objetos que contêm tudo, que são estranhos objetos que no fim, digamos, da sua etapa no Portugal dos pequenitos, vão caracterizar toda a secção metropolitana. Isso é uma questão muitíssimo interessante e que aparentemente, enfim, poderá, na cabeça do Cassiano, resolver em parte a ideia de conseguir juntar numa arquitetura moderna a colagem de outros elementos historicistas da arquitetura portuguesa. Aquilo que nós sabemos é que durante e depois do Portugal dos pequenitos, esta experiência vai sair para fora do Parque de Santa Clara e vai começar a invadir as ruas, particularmente Lisboa, e os projetos que o Cassiano vai desenvolver nesta época. Aqui temos o Instituto Nacional da Vinha, e portanto aqui temos o quê? Temos, digamos, pináculos da arquitetura barroca misturados com janelas rasgadas da arquitetura moderna. Temos o escudo, que é quase um projeto pop a encimar o edifício, e tudo isto é muito desproporcional na escala. Como acontece aqui na casa própria do Cassiano, portanto, na Travessa Fábrica das Sedas, e portanto isto é a casa que ele faz para ele próprio, e que a historiografia portuguesa dizia, enfim, sem compreender muito bem este processo, que ele faz ao gosto da mulher, não é? Portanto, mas que, enfim, nós sabemos como é que estas coisas funcionam, e portanto temos aqui, não é, na casa dele, que está, digamos, reconstruída e bem conservada, portanto quase como se fosse à escala da cidade, uma das casas do próprio Portugal dos pequenitos, com este arco de entrada muito inusitado, uma varanda de grandes dimensões, com esferas armilares nas pontas, quase uma varanda, digamos, de um príncipe, que devia chegar ali àquele balcão, uma cobertura muito inusitada também em cima, e tudo isto é tarracado, tudo isto é colado, tudo isto é estranho quando nós pensamos nos edifícios que estávamos a falar inicialmente. E o mesmo acontece com este edifício na Avenida Fontes Pereira de Melo, ainda não estava aqui construído o prédio da Patricilados, não é? Portanto, em que, uma vez mais, este edifício residencial também ganha este sentido antropomórfico, quase como se fosse uma figura com um chapéu que está lá em cima, uma estranha e disparatada varanda que aparece no plano superior, com todo este trabalho abarrocado que está no primeiro nível do edifício. E, portanto, estes elementos de pendor historicista são colados à arquitetura quase como se fossem alterados na escala e colados a uma estrutura com características, digamos, higienistas, etc., próprias da modernidade. Portanto, aqui temos também uma das pérolas do Cassiano, esta terminada em 1951, que é o arranha-céus, o primeiro arranha-céus que existe em Portugal. Portanto, a história dos arranha-céus que nós conhecemos nos Estados Unidos desde o princípio do século, tem pela primeira vez em Portugal neste edifício, digamos, a sua expressão, que é um arranha-céus com 11 pisos apenas, e portanto, e que em vez deste edifício poder ter a expressão moderna daquilo que é um arranha-céus, uma estrutura complexa, este edifício vai ser tratado, uma vez mais, quase como uma figura antropomórfica, uma vez mais, com olhos e com o chapéu em cima, com este lado abarrocado também aqui embaixo, com aquela chaminé inusitada que aparece ali ao lado daquela cúpula, daquela cobertura. E, portanto, é um edifício muito particular. Outro edifício neste período é este edifício em Lisboa, na Rua dos Navegantes, também já da segunda metade dos anos 50, uma vez mais, digamos, um conjunto de elementos que vão justapor esta fachada, não é? Portanto, reparem no modo como desenham a cobertura, não é? O arco, que hoje lá está, é a entrada dos cabos para o estacionamento. Este arco, que é o arco da entrada, que é um arco
muito particular, que assenta sobre estas duas pequenas colunas, não é? Portanto, que é assim uma figura também retirada e transformada e de repente recebe, digamos, a colagem destas duas pequenas colunas. E, portanto, no fundo, a arquitetura do Cassiano vai acabar por assumir, de certa maneira, este compromisso durante, digamos, a segunda parte da sua obra, particularmente após os anos 40. Portanto, o Cassiano não desenha cidades, não tem planos urbanos, é muito, praticamente a sua prestação é uma prestação de edifícios. Talvez a sua proposta de cidade seja o próprio Portugal dos Pequeninos, que não sai, digamos, do Parque de Santa Clara, que é uma cidade-laboratório, mas, portanto, é isto um pouco que eu dizia, na cidade de Lisboa, em cotas que não são as cotas mais comuns, nós vamos encontrar, digamos, relações espelhadas entre os edifícios do Cassiano, como sendo aqui na Avenida de Roma, o edifício do Pedreiro e a cobertura do arranha-céus da Praça. Portanto, mas para os mesmos proprietários do arranha-céus da Praça de Londres, o Cassiano também desenha, na década de 50, no final da década de 50, esta moradia em Carcavelos. Também está bastante bem conservada e que nos troca, digamos, as voltas, digamos, determinadas ações que passam de uma experimentação muito historicista para uma experimentação muito moderna e que vão fazendo estas cambiantes que tornam muitas vezes difícil o enquadramento da sua própria ação enquanto arquiteto. É claro que um dos momentos mais fundamentais de viragem do seu percurso para se tornar verdadeiramente o visionário urbanista e arquiteto que ele eventualmente pretendia, tem muito a ver com a candidatura do general Humberto Delgado, que funciona. Nós vemos aqui, em 1958, em 5 de outubro, já um ano depois da candidatura, no 5 de outubro de 58, próximo do cemitério do Alto de São João, numa arruada espontânea que, portanto, acontece, e vemos, juntamente com o Cassiano, que está ao lado, tem o general, não é? Portanto, o Cassiano é o careca, que está do vosso lado esquerdo, o outro é o que tem o capachinho, não é? Portanto, que é o general, e, portanto, o Cassiano, por causa da campanha do general Humberto Delgado, vai ser preso pela PIDE porque ele está na propaganda da campanha, é apanhado por lá cartazes e vai ser preso. E, portanto, obviamente envolve-se muitíssimo na campanha e, provavelmente, se o general Humberto Delgado viesse a ser eleito, não é? Provavelmente o Cassiano seria, digamos, a figura política que estaria ao lado do próprio general e seria, digamos, o grande urbanista que ele eventualmente queria e que podia dar resposta, digamos, a desenhos que na mesma altura vai desenvolver justamente para a ponte sobre o Tejo, não é? Portanto, que ele desenvolve um estudo para a ponte, que depois vem a ser a ponte de Salazar e a ponte 25 de Abril, portanto, mas que o Cassiano desenvolve, portanto, um estudo bastante sui generis, porque isto pressupunha lançar o tabuleiro da ponte em Campo de Ourique e construir parte da Lapa para lançar a ponte para o outro lado, que é curioso, mas, portanto, obviamente, projetos de âmbito público que ele se envolve e que vai a todo custo, como quase todos os arquitetos, tentarem ir pela via das obras públicas, marcar, digamos, a sua própria ação arquitetónica. Isso vai acontecer, apesar de tudo, em projetos que vai desenvolvendo um pouco por todo o país, como sendo aqui, por exemplo, a barragem hidroelétrica de Belver, que é um dos projetos que ele faz, entre outras barragens também aqui do Alentejo, que faz ainda na década de 30, mas esta, digamos, é o edifício mais surpreendente, mas aqui uma vez mais esta conjugação de um alçado com um pendor moderno extraordinário, mas depois os arcos em ogiva que estão, digamos, no nível inferior do edifício, ou nas casas dos funcionários, que vai desenvolver com este léxico muito próximo do Raulino. As casas aqui, esta bonita, que por acaso hoje parece daquela coisa que nós tivemos ali a ver no Bom Jesus de Valverde.
e um último projeto que marca, digamos, o final da sua vida, já é um projeto póstumo, que ele já não acaba, que é o posto fronteiriço de Galegos, ali próximo de como é que se chama? Como é que se chama ali? Marvão, exatamente, próximo do Marvão, também do Cassiano ali à beira de Castelo Rio, e portanto ele regressa para fazer aqui o posto fronteiriço. O posto fronteiriço, já no final da vida, que é uma obra que ele, mas reparem, quer dizer, a obra pública que ele vai desenvolver nesta época, no posto fronteiriço, é, digamos, uma vez mais, uma fusão de vários estilos, de várias situações que são resgatadas de modo muito inusitado da cultura portuguesa. Portanto, aqui uma das casas para o pessoal de segurança, não é? Devia ser uma casa para e, portanto, depois faz estes edifícios aqui espalhados, que são bastante curiosos, com esta montanha rochosa atrás, que, enfim, são uma espécie de implantação de uma cidade que nunca chegou a acontecer, e que é feito, que é inaugurado em 72, e portanto, ainda lá permanece, agora com umas obras menos qualificadas. Mas, enfim, para que não restem dúvidas, e agora falando de Évora, sobre a posição do próprio Cassiano enquanto arquiteto, eu acho que as dúvidas e aquilo que descodifica em parte o seu percurso acontece justamente aqui em Évora, onde nós nos encontramos. Porque em 1965, há 5 anos antes de morrer, já no final da vida, ele entra num concurso justamente para a Praça do Giraldo, que tinha a ver com o interesse que os movimentos nacionais tinham na altura de demolir o Banco de Portugal, visto no topo da Praça do Giraldo, que é um projeto do Adães Bermudes, e, portanto, haviam descoberto, a dada altura, que no início digamos, em tempos remotos da cidade de Évora, no tempo manuelino, tinha havido, naquele mesmo sítio, uma estrutura, um edifício público, que era, digamos, uma espécie de governo civil de Évora, que era um edifício de traça manuelina, que existia no topo da Praça do Giraldo, e, portanto, o interesse do concurso era retirar o edifício do Adães Bermudes, ou alterá-lo, e convertendo aquele topo da Praça do Giraldo numa construção que pudesse ser evocativa desse período onde ali outrora teria existido uma construção manuelina. E, portanto, ou seja, estamos diante de um concurso, o Cassiano voluntariamente entra no concurso e, portanto, começa a fazer desenhos para a alteração da fachada do Banco de Portugal, e acaba por propor uma situação deste tipo, não é? Portanto, um edifício com esta expressão meio medieval que estaria, digamos, no topo da praça, não é? Portanto, este concurso, aliás, com a intervenção do Raulino, também no júri, etc. Há uma história mais fina do Cassiano, é interessante perceber as linhas de cruzamento entre o Cassiano e o Raulino, que são particularmente interessantes. E, portanto, este edifício, de certa maneira, revela, por um lado, digamos, uma tentativa de perceber a arquitetura num quadro, quase como se o arquiteto fosse uma espécie de cenógrafo, que trabalhasse no teatro, ou que fosse proveniente do cinema e pudesse transformar a arquitetura, ou que a arquitetura pudesse ser um somatório de colagens, ou que a arquitetura pudesse mesmo ser uma espécie de condensador de narrativas que para o Cassiano provavelmente seria uma situação que faria, digamos, imenso sentido. Eu aqui, para concluir, só para acabar mesmo a minha conversa, queria mostrar-vos, digamos, um projeto que eu acho que é bastante especial do Cassiano deste tempo, que mostra um pouco esta figura múltipla e controversa, que tem a ver com, enfim, toda esta lógica da própria identidade nacional, que é um processo que ainda hoje vinhamos aqui a falar, que marca praticamente todo o século XX da arquitetura praticamente
mesmo atualmente. Eu acho que continua a ser das figuras mais destacadas da arquitetura portuguesa, um tema sempre presente, não é? Portanto, nós ainda hoje fomos visitar com os alunos do ISCTE aqui o Bom Jesus de Valverde, etc., e vamos percebendo registros identitários da arquitetura portuguesa do passado que são constantemente reinterpretados pelos arquitetos contemporâneos. E para vos falar, digamos, de um projeto que o Cassiano desenvolve e que não chega a terminar, para o Rincho. Portanto, como sabem, está junto ao Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa, não é? Portanto, este mítico ponto onde acaba a Europa, onde começa o oceano, não é? Portanto, ele faz um plano de desenvolvimento, de melhorias, uma espécie de plano de urbanização à zona do Rincho, que não chega a terminar. E, portanto, há um projeto que ele deixa a meio, que é o restaurante das Furnas Lagosteiras, que é um restaurante que ainda hoje existe, que se chama Furnas do Guincho, e que tem, digamos, no parque de estacionamento, um acesso para uma obra do Cassiano, que não chega a ser terminada, mas que é começada, que é a instalação de uma parte do restaurante na furna, portanto, no subsolo, já dentro da rocha, não é? Portanto, nivelada com o mar, não é? Portanto, uma marisqueira, vinha aqui, portanto, habitada planta, mar, não é? Portanto, aqui estaria o oceano, não é? Portanto, aqui com envidraçado, ele monta isto dentro debaixo da rocha, não é? Isto, a parte disto não acabou por ser construído e ainda existe. E, portanto, montava o restaurante dentro desta gruta, não é? Portanto, isto tem uma mitologia absolutamente incrível, porque estamos no ponto mais ocidental da Europa, estamos à margem do oceano, o oceano, enfim, como este momento mítico da história da arquitetura portuguesa, e depois estamos dentro da gruta, quase o lugar primeiro onde começa, digamos, a própria casa, não é? Isto é uma imagem que eu tirei dentro do restaurante, não terminado, obviamente, está lá, digamos, baixo de terra, a oportunidade de desfrutar. Portanto, este lado assim, cavernoso, não é? Portanto, o que é estar, vocês podem estar a imaginar o que é estar na marisqueira dentro da rocha, não é? Com o mar ali, portanto, é assim uma coisa do outro mundo. É? E eu terminava com esta imagem por uma razão, porque eu gosto imenso de olhar para esta imagem e recordar um texto do Eduardo Souto Moura, que está publicado no Atlas de Parede, que é um texto de uma autobiografia pouco científica. E eu acho que o Eduardo Souto Moura é um personagem com uma intuição fortíssima, não é? Portanto, isto é um projeto na rocha. O próprio Eduardo Souto Moura também teve a oportunidade de fazer um projeto na rocha, não é? Portanto, que é o Estádio de Braga, não é? E o Eduardo Souto Moura diz que, nesse texto, que nós, arquitetos portugueses, fomos pós-modernos sem nunca verdadeiramente termos sido modernos, não é? E eu acho que esta chave de leitura é absolutamente essencial para nós compreendermos uma raiz da arquitetura portuguesa onde o Cassiano verdadeiramente pode estar incluído e em que insiste que a construção da própria arquitetura se faz no suporte da inspiração da sua própria área disciplinar, obviamente com processos mais sofisticados do que muitas vezes o Cassiano foi capaz de desenvolver, mas que é uma arquitetura que se faz no espectro de outras arquiteturas. Ou seja, é uma arquitetura que se faz, como a nossa conferência de hoje, ao espelho de um determinado passado que tem a ver com as nossas memórias, com a arquitetura que apreciamos e que nos mestres maiores da nossa arquitetura, como por exemplo podemos encontrar no próprio Souto Moura, quando percebe o Mies van der Rohe, ou no próprio Cisa, quando percebe tantos vultos da arquitetura, do Corbusier, o Mies van der Rohe, o Tessenov, etc., como condensa como são capazes de condensar nas suas próprias arquiteturas estas referências eruditas da própria área disciplinar, obviamente de uma maneira muito sofisticada, mas que de certa maneira tem qualquer coisa a ver com esta linha que é aqui também ensaiada por arquitetos, e particularmente como o Cassiano, que tentaram, neste processo super realista, não é? Para não dizer surrealista,
de encontrar uma saída para uma reflexão sobre o que é que pode ser uma arquitetura, por um lado, que responda à necessidade de uma determinada identidade e, por outro lado, que se afigure como uma arquitetura moderna. Muito obrigado. A influência desta apresentação, que é no fundo uma enorme viagem. Estávamos a andar, ou a escutarmos neste longo caminho de 60, 70 anos. Eu estava a lembrar-me do meu filme do governo do Benjamin Button e estava a imaginar que tinha uma conferência de trás para a frente. E que seria também ela assim, uma espécie de relação, claramente parece que existe um caminho que eu mostrado a partir das primeiras horas. Eu fiquei imaginado relativamente a essa relação que falo com o livro. Porque a certa altura também eu me confundo as suas palavras com uma estupefação que tem a ver com que naquele momento Cassiano fazer o filósofo, mas havendo uma figura como o Paulino, mas seja um trajeto para Cassiano tão um pouco iniciador. Não, mas o Paulino, basicamente, o Paulino desenvolve também uma espécie de Portugal dos pequeninos que ainda hoje está construído no Jardim Zoológico de Lisboa. Certo. Ou seja, há um Portugal dos pequeninos pouco conhecido que o Paulino desenvolve no mas é que eu, na minha reflexão, isto enfim, é uma questão mais pessoal, há muitos cruzamentos entre o Paulino e o Cassiano. Eu, aliás, já tive a oportunidade de escrever sobre isso, porque há digamos, muitas questões que são, de um lado, aparentemente casuais, mas, por outro lado, são bastante fortes. Por exemplo, uma das histórias que acontece logo é que o Cassiano o Cassiano é o herói de uma revista que é a Arquitetura Portuguesa, Cerâmica e Edificação Reunidas e portanto, essa revista ela é dirigida por Júlio Martins, que é o dono das fábricas de cerâmica lusitânia, e pelo Tomás Ribeiro Colasso, que é o filho do pintor de azulejos, Jorge Colasso, que faz a estação de São Bento, e que, por sua vez, pertencem à família do pianista Alexandre Colasso, que é o dono da Casa Monsalvate, para quem o Paulino faz a Casa Monsalvate e faz também para o pai do Tomás Colasso, a Vila Tanja, portanto, todas ali no estilo. E, portanto, o que é impressionante é que o Paulino é a cabeça pensante do Tomás Colasso e o Cassiano é o herói da revista que ele dirige, não é? Portanto, ou seja, aqui é uma história particular e bastante interessante. Depois, há de facto este fascínio pelo Paulino na reprodução das casas que o Cassiano faz no Portugal dos Pequeninos. Depois há este atravessamento do próprio Paulino com aquilo que o Banco de Portugal é. Mas depois, no fim de tudo, no fim do dia, há uma questão que estas questões são casualidades, proximidades, etc. Mas depois há questões factuais muito fortes. É que, no fundo, nós quando olhamos para a história da arquitetura, para a história de Portugal, digamos assim, desde o século XIX, nós percebemos que com as lutas liberais no século XIX, o neoliberalismo, com o ultimato inglês, com o mapa de Berlim, com o mapa cor-de-rosa, com a Conferência de Berlim, etc., ficam presentes nesse final do século XIX, ficam pendentes, digamos, traumas da sociedade portuguesa em relação à sua própria identidade, em relação à sua afirmação no mundo. Quer dizer, Portugal, por exemplo, com o mapa cor-de-rosa, e eu recuo aqui um bocado neste assunto, mas parece-me que isto é absolutamente essencial. O mapa cor-de-rosa, Portugal é altamente humilhado na partilha da África, na luta por África. Isto é o que dá origem, inclusive, ao hino de Portugal, não é? Portanto, como todos nós sabemos. E depois nós temos, isto no fundo define-nos o final do século XIX. Depois nós temos um momento, que são os anos da República, entre 1908 e 26, não é? Portanto, que é um período muito conturbado, em que há como uma espécie de suspensão do tempo por causa da instabilidade política, etc., que se passa aí. E o Estado Novo, e a convicção do Estado Novo, é uma convicção de recuperação dessa afirmação portuguesa que tinha ficado, de certa maneira, suspensa nesses anos da República. E o que acontece é que o Estado Novo vai ser um caldeirão que vai incluir, digamos,
monárquicos, nacional-sindicalistas e os integralistas e os nacional-sindicalistas, que são tudo uma veia monárquica, que são católicos, e vai também juntar à mesma mesa uma maçonaria interessada também nos mesmos desígnios. E, portanto, sobre uma coisa não há dúvida que esta sociedade tem de A a B. É que é preciso encontrar uma identidade nacional. É preciso reforçar a identidade portuguesa no mundo. É preciso, digamos, dar eloquência à própria afirmação portuguesa identitária. Isso é um programa que eu acho que vai passar dentro do poder político, mas vai ser um processo que vai envolver a sociedade toda de uma maneira, enfim, natural. E que eu acho que estas questões começam a ser desmontadas, obviamente, com a guerra colonial, quando começam a existir, digamos, outras linhas de pensamento e outras carências. Enfim, o mundo se amplia, no fim da Segunda Guerra Mundial, etc. Mas eu acho que este projeto é um projeto de grande convergência nacional, não é? Portanto, isto explica o Portugal dos pequenitos, isto explica todo o discurso grande, eloquente sobre a afirmação portuguesa, isto explica, digamos, a própria figura do Raulino como uma figura absolutamente chave na construção de todo este controvérsia e chave na construção de todo este processo. E, obviamente, nós não podemos esquecer que o Cassiano é um arquiteto prático, é um arquiteto de ateliê, é um arquiteto irónico, é um arquiteto com ironias, com manhas, é um arquiteto que, por exemplo, nunca se preocupou em fazer teoria de arquitetura, como o Raulino se preocupou, porque o Raulino é um erudito, não é? O Cassiano não é, o Cassiano é um arquiteto prático, mundano, dos cafés, é um habilidoso, é um arquiteto intuitivo, não é? Eu acho que o envolvimento de todos estes arquitetos desta geração com estes princípios norteadores de uma determinada política, de uma determinada afirmação social, etc., estão aqui presentes. E, obviamente, quando nós, só para terminar, quando nós colocamos o Raulino um pouco como figura-chave, digamos, no pensamento teórico deste arco temporal, nós temos que compreender muito bem o que é que acontece no princípio do Raulino, o que é que está ali na base. E o que está na base vem muito dessa cultura do século XIX, ou seja, vem muito do contacto com por exemplo, com os cenógrafos do Teatro São Carlos. A gente não se pode esquecer que os cenógrafos do Teatro São Carlos para a sociedade do final de 800 têm um papel extraordinário. Quer dizer, o rei Dom Fernando vai envolver os cenógrafos do Teatro São Carlos na reconstrução da Torre de Belém, na ala dos Jerónimos, estás a ver? Ou seja, os cenógrafos, o Manini é um tipo de cheiro que vai fazer o Palácio do Saco nos primeiros anos do século XX, estás a ver? Portanto, ou seja, há uma tradição aqui que é muito difusa na própria afirmação da cultura arquitetónica em Portugal, que passa por muitos meandros que não são, nem sempre são, ou quase nunca são, os meandros de uma teoria e de uma historiografia específica da própria arquitetura. Aliás, esta revista que falei, a Arquitetura Portuguesa, Cerâmica e Edificação Reunidas, ela é dirigida por um industrial do campo da cerâmica, que é o Júlio Martins, e por um plumitivo crítico, literário, integralista, que está ali a dissertar sobre a arquitetura, pela via da cerâmica, simplesmente porque o seu pai, de família, é o maior pintor de azulejos que existia em Portugal na altura e que eu tive, por acaso, a oportunidade de falar com os seus descendentes e que, portanto, quer dizer, por exemplo, os painéis da estação de São Bento é uma coisa hilária, quer dizer, chamam ao criado, põe-te a fazer de rei, não sei o quê, e depois a cara do criado que é pintado na estação de São Bento, quer dizer, tudo aquilo digamos, é um processo entre os limites entre aquilo que é, digamos, uma cultura específica da arquitetura e uma cultura que vem de outros campos, que não é propriamente a cultura arquitetónica, ou seja, nesta revista, por exemplo, que é uma revista que marca entre 1935 e 1945 a cultura portuguesa com publicações periódicas bastante relevantes, até do ponto de vista tecnológico, etc., não é dirigida por nenhum arquiteto, quer dizer, aquilo que vai acontecer depois com a revista Arquitetura
quando começam verdadeiramente a entrar o Carlos Duarte, o Nuno Portas, etc., e a começar a construir, digamos, uma base teórica da arquitetura, sobre a arquitetura e dentro da própria área disciplinar, que é no fundo disto que nós somos filhos, não é? Portanto, essa clarividência, não é? Que nasce do Congresso de 48, aliás, onde o Cassiano não está presente, e que depois se vai sedimentar por personagens tão fortes como, por exemplo, o Nuno Portas ou o Carlos... Não Carlos Monteiro da revista, não estava a dizer. Carlos Duarte. E, portanto, que são figuras ímpares que vão, de facto, conseguir definir uma cultura disciplinar. Mas, portanto, agora o que eu acho é que, assim, o que eu acho que para mim tem sido sempre deslumbrante é que eu comecei a interessar pelo Cassiano por causa dos edifícios dos anos 30, não é? Portanto, por causa destas fachadas, não sei o quê, e de repente, com o passar do tempo, aquilo que me deslumbra e que me deixa mais inquieto e mais estimulado é justamente a outra fase, onde nós temos estes personagens grotescos que vão marcando a cidade de Lisboa e, portanto, que são muito inquietantes e mexem muito com a nossa maneira de ver as coisas, sabe? Que nos desafiam imenso. E que nós podemos ver de uma maneira ou de outra, quer dizer, nós podemos contar o modo como chegamos às figuras ímpares da arquitetura portuguesa por uma via mais pragmatista, estás a ver, percebes, por uma linhagem do movimento moderno, mas por outro lado também não podemos escamotear o facto de que se passa qualquer coisa na cultura arquitetónica portuguesa contemporânea que está intimamente relacionada com questões de âmbito, quase com estruturas narrativas que estão presentes nos próprios projetos, que com evocações diversas de outro universo, e que isso também acontece de uma maneira naturalmente sofisticada, etc. E, portanto, obviamente não se pode fazer uma comparação direta aqui com o que se passa com o Cassiano, mas que, por outro lado, este campo todo também não pode ser um campo que seja ignorado. Eu acho que, no caso do Cassiano, como se atravessa claramente na sua arquitetura a sua própria personalidade irónica, abafadora, do homem que domina todos estes universos que estão relacionados com o cinema, com os teatros, etc. É uma figura grande, então, todos os relatos falam dele como uma personagem azeda, crítica, etc. Eu acho que isso transporta para a sua arquitetura. Há momentos de grande ironia na sua arquitetura. E isso tem um valor, tem uma dimensão estética igualmente relevante na maneira como ele constrói a sua arquitetura. Obviamente, a mim parece-me muito redutor, aliás, por evidências diversas, dizer que o Cassiano faz a mudança da sua linha arquitetónica por perseguições do regime, etc. Que existem no espólio dele situações que podem iniciar isso, que é publicado no livro, etc., mas às quais ele vai respondendo. E também é certo que os jornais o vão tratando como o grande arquiteto Cassiano Branco, ou seja, ele é uma figura relevante e destacada, inclusivamente por questões familiares. Ele próprio tem, digamos, pelo casamento da sua filha, relações com personalidades ligadas ao CNI, por exemplo. Portanto, ou seja, ele não é propriamente uma figura à parte que está no seu ateliê que o impedem de trabalhar. Ele tem as dificuldades de trabalhar, como todos nós hoje ainda temos, e que não conseguimos aprovar os projetos da DGPC e que dialogamos com o mundo conservador, mais ou menos da mesma maneira, não é? Portanto, agora, o que é certo é que assim, o que eu acho é que enquanto por muitos arquitetos, como Agostinho da Silva, como o Pardal Monteiro, etc., a maneira de interpretar estes tempos é uma maneira séria, estás a ver? Portanto, ou seja, eu penso no Agostinho, por exemplo, o Agostinho é um arquiteto que quando coloca estes assuntos, os coloca com uma convicção. No caso do Cassiano não parece existir. No caso do Cassiano parece existir sempre um processo provocatório associado à maneira como ele vai fazendo a sua arquitetura, como nos troca as voltas, quando mete um arco apoiado em duas colunas baixas. Portanto, ou seja, há sempre um processo enfim, paradoxal da própria produção da obra. Desde logo os elementos de expressão mais historicista são sempre muito desproporcionados na escala, portanto, ou seja, parecem mesmo uma colagem, parece que são elementos
que são desajustados, que não pretendem construir um palácio antigo, pretendem sim, com a dimensão do antigo, construir qualquer coisa que seja, digamos, que possa conter uma linguagem mais própria daquele tempo em que estão a ser feitos. Estão a perceber? Portanto, e eu acho que isso acontece aqui no Cassiano e é isso que é bastante estimulante. Eu queria só fazer uma questão que é, quer dizer, isto parece, relativamente aqui ao Cassiano, e o falaste que parece que a distribuição também acontece mesmo, um bocado mesmo percurso, não é? Não pode dar vontade, no início, mesmo e depois a seguir. O que o Agostinho tem a sorte, entre aspas, ou resolve o problema porque o Agostinho aproxima-se do Pedro Falcão e depois com o Pedro Falcão fazem Nova Oeiras e de repente, quer dizer, o Cassiano não tem projetos assim dessa natureza, não é? Mas quer dizer, eu, por exemplo, tu vês o Agostinho. E, aliás, até há um vídeo na RTP Arquivo, que pode estar na internet, pode ser visto, que é um documentário sobre o Cassiano, que é conduzido pelo Augusto Brandão, que se chama As Pedras e o Homem, uma coisa assim, e que aparece em 1974 o Cassiano, aliás, o Agostinho da Silva, a filha do Cassiano, a Elisa, a falar sobre o pai, etc. Portanto, uma grande pressão dos jornalistas que estávamos ali em cima do 25 de Abril para dizer que o Cassiano era perseguido e como é que era, e ela, portanto, e aparece o Agostinho a falar sobre o Cassiano, e com desdém, o Cassiano não interessa a esta geração. Portanto, o Cassiano, sim, ouvi dizer que ele depois abandonou a escola, depois houve uma coisa que ele fez que lhe saiu muito bem, que foram as escadas do Éden, quer dizer, depois há ali uma outra coisa, que é assim, por exemplo, o Agostinho orgulha-se de nunca ter feito prédios de rendimento, estás a ver? O Cassiano é um arquiteto que trabalha para os Patos Bravos, mesmo dentro daquela elite arquitetónica, estás a perceber? O Cassiano nunca deixou de ser uma figura que viveu na Rua do Telhal e que fez a formação em Lisboa e que nunca teve a oportunidade de obter o diploma perto de gouvernement em Paris, como o Agostinho da Silva. Não é uma figura que trabalha para o Estado nas primeiras obras. É uma personagem, apesar de tudo, que tem uma certa lateralidade em relação a estas figuras singulares da arquitetura portuguesa. Então, em relação ao Pardal Monteiro, diametralmente, o Pardal é de facto um arquiteto que tem uma craveira, talvez seja o melhor arquiteto deste período, não é? Portanto, mas que tem um relacionamento internacional muito forte, participa na revista na Arquitetura do João Rui, na comissão científica da Arquitetura do João Rui. É um arquiteto que ajusta muito bem a sua obra, digamos, a uma carreira internacional. O Cassiano, nem de perto nem de longe, está interessado e nem faz, está a ver? Mas, pronto, isto não quer dizer que ele não seja uma personagem muito interessante para nós refletirmos sobre a própria arquitetura portuguesa e a própria condição da arquitetura portuguesa. Tenho oportunidade para alguma pergunta, alguma questão que queiram colocar? No último projeto que apresentou, qual é que é a proposta do Cassiano para fechar a frente de baixo em relação à área esquerda? Não, simplesmente é um vidro, não é? Portanto, está aqui, não tem a janela, não é? Um vidro. E parece ali um vidro. Também em cima diz mar, não sei se está vendo ali, mar. Lá em cima, não é? Portanto, ficaria aqui um vidro à frente disto, uma janela de vidro, simplesmente. Eu, por acaso, esta é uma história porque eu pensava que isto nunca tinha sido construído. Uma vez fui a esse restaurante e comecei a ver os postais das fotografias lá de baixo, depois pedi para ir ver, porque é uma coisa assim estranhíssima, porque eles levantam um alçapão no parque de estacionamentos, a gente vai para uma escada, enfim, e a obra lá está, portanto não acabava. Eu acho isto espantoso, porque como é que se pensa em fazer um restaurante, digamos, dentro da gruta, em cima do mar, quer dizer, estamos a imaginar ali na marisqueira. Acho isto espantoso, não é? Sim.
essa questão. Muito bem. Bom, Paulo. Muito obrigado pelo convite.